os índices de depressão, ansiedade, suicídio, isolamento entre crianças e adolescentes tem crescido muito em nosso país e nós precisamos pensar, refletir sobre o tema. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. É comum a gente perguntar qual é a causa desse resultado tão ruim da nossa sociedade. E não dá para dar uma resposta simples para um tema tão complexo. Para mim, todas as causas, e todos, porque existem várias causas, estão ligados ao nosso estilo de vida, ao nosso comportamento enquanto sociedade. E a gente vai falar sobre um pouquinho de cada uma delas. Mas primeiro, eu gostaria de fazer uma viagem no tempo, até para ficar um pouco mais didático, pensar há 40 anos atrás, como é que nós vivíamos, como é que as nossas crianças viviam. Pode parecer que 40 anos é tempo demais e depende de qual é o seu referencial. Sim, 40 anos é muito, mas para a humanidade, para avaliarmos do ponto de vista de evolução humana, isso não é nada para uma espécie de milhões de anos. Então, voltando aos 40 anos, as crianças, elas brincavam muito no quintal, elas tinham contato com a terra, com muitos animais, elas conviviam com os meninos da rua, e esses também eram, na sua maioria, os colegas de escola. Havia tempos livres, haviam responsabilidades com a casa, das quais eles tinham que dar conta. Uns cuidavam dos outros, um irmão mais velho cuidava do irmão mais novo, o vizinho cuidava do filho da vizinha, e se chamasse atenção, estava tudo certo. E na escola, a professora chamava atenção, corrigia, o padre corrigia, a família corrigia, os tios, vivia uma convivência com os primos. E quando havia conflito, as crianças resolviam, os vizinhos resolviam e seguia. Nesta época, os filhos queriam ficar na rua e os pais queriam a todo custo que eles voltassem para casa, porque na rua é que existiam alguns perigos muitas vezes físicos, medos. Os medos que os pais tinham em relação àquela época eram muito voltados para agressão física, para uso da droga e por aí vai. O ambiente familiar era estendido aos tios, aos primos, aos avós. Tudo era muito mais lúdico. As crianças, elas não tinham uma prioridade dentro de casa. Primeiro os adultos, depois as crianças. Assim que era para comer, assim que era para falar. E muitas vezes os traumas que haviam naquela época eram tratados com outros traumas. Tinha os seus pontos positivos e tinha os seus pontos negativos. Mas vamos pensar agora nas crianças de hoje, como é que elas vivem? Muitos são filhos únicos, não convivem com primos, vivem com os pais trabalhando a maior parte do tempo, então eles ficam em creches, eles ficam em escolas, eles ficam com
os avós, e elas não ficam mais sozinhas. Essa geração, ela não pode ser entediada. Elas são abarrotadas de compromissos. Poucas delas têm agendas livres. Elas estão no quarto, assistindo televisão, mexendo no computador, nos telefones celulares. E quando, de vez em quando, vão à casa dos coleguinhas, eles têm que passar por um critério de escolha, de seleção muito rígido dos pais. E essa seleção, ela tem muito mais a ver com a afinidade e com a confiança que os pais têm do que na afinidade dos filhos. Na escola, o professor tem a sua autonomia e autoridade restrita, e agora as crianças são onipotentes, elas são o centro da casa, para onde vamos viajar, o que vamos fazer, o que vamos comer, tudo isso é a criança que está no centro. O que nós não damos conta é que hoje, quando tem um conflito, as mães, os pais já entram em cena para poupar de traumas, para poupar de complicações maiores, e está todo mundo muito inflamado. Os nossos filhos são criados numa redoma, uma redoma de proteção para poupá-los de todos os problemas. E nós, mães, principalmente, por amor, lógico que é por amor, a gente se antecipa a tudo. Vão dormir na casa do coleguinha, você já arruma a mala, você já faz as suas recomendações, ia para a escola, se teve um problema na escola, se ele não entendeu, a primeira coisa que você faz é ir lá, resolver, reclamar. A gente não dá muito espaço para os nossos filhos agirem, e aí eles não aprendem a lidar com os problemas deles. Eles não aprendem a resolver os seus BOs. A largata, para virar borboleta, ela sofre. Para sair do casulo, ela sofre, ela tem que se contorcer, ela tem que perceber qual é o seu time de sair. Se ela sair antes, ela tem consequências. Sair do casulo é complicado. Se livrar dessa proteção das mães, dos pais, é complicado. Hoje, os perigos, eles podem ser maiores dentro do quarto, numa tela de computador, do que na rua. E nós precisamos preparar nossos filhos para enfrentar esses problemas, porque senão eles vão precisar da nossa proteção a vida inteira. Aprender a lidar com a perda, com as frustrações, com os fracassos, a conviver com o tédio, é algo que as nossas crianças precisam viver, e elas não estão experimentando isso na pequena idade, onde elas têm uma condição muito maior de lidar com isso de uma forma mais madura, de uma forma mais saudável, de uma forma a criar resiliência. É lá que elas estão conformando a sua personalidade. É lá que elas começam a desenvolver seu senso de valor, de amor próprio, de autoestima, de senso de autorresponsabilidade. Esse é o meu limite,
eu preciso respeitar o coleguinha, eu preciso incluir o coleguinha. E o que não significa que ao fazermos isso, nós adultos, devemos ser irresponsáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Não é deixar para lá, mas é acompanhar com certa distância para que eles possam aprender a resolver seus problemas sozinhos, porque inteligência é isso, é aprender a criar soluções para os problemas que se apresentam à sua frente. Os riscos desnecessários, os riscos pontuais, a gente precisa intervir, mas a gente precisa dar autonomia, dar espaço e estimular as iniciativas que trazem essa autonomia. Uma criança ou um adolescente trancado dentro do quarto, ele está exposto ao risco do mundo, não ao risco somente da rua. Pensei nisso. A internet é um universo onde tem muitas coisas boas, mas tem muita porcaria, tem muita maldade. Portanto, a maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos filhos, às nossas crianças, é atenção, afeto, amor e limite. Na medida certa, na intensidade certa. E é assim, a partir daí, que a gente pode dormir tranquilo, entendendo que a nossa sociedade vai ser mais saudável, porque no final das contas, tudo isso tem causado muito sofrimento e muita dor nas nossas crianças e nossos adolescentes. Elas estão encurtando a infância, um período que é extremamente importante para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, espiritual e a nossa responsabilidade. As nossas crianças, elas não têm uma condição concreta, real e física de tomar determinadas decisões que nós estamos deixando em suas mãos. Pensem nisso, com responsabilidade, com amor, mas o limite é fundamental. A presença dos pais é fundamental, a presença da família, dos amigos. Isso fortalece a experiência da criança. Horas no celular, a falta do esporte, tudo isso é muito danoso. Pense nisso. Até.